É uma grata satisfação, uma bênção poder estar com os irmãos aqui nesta noite. Desde que recebemos o convite, já estávamos ansiosos, para poder estar aqui com os irmãos. Bom, nós vamos ler a palavra de Deus, primeiro livro de Samuel, tá bom, meus queridos? Vamos ler a palavra do Senhor, 1 Samuel, capítulo 7. Nós vamos ler do versículo 7 ao versículo 12. 1 Samuel, capítulo 7, do 7 ao 12. Temos, portanto, aqui uma história da palavra de Deus para os nossos corações. Momento importante, momento de vitória na vida do povo de Israel. E nós estaremos então fazendo essa leitura. Diz assim a palavra do nosso Deus. 1 Samuel, capítulo 7, do 7 ao 12. Diz assim: Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel. O que, ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: Não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-car. Tomou, pois, então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Amém. Esse texto nós estaremos então meditando na palavra do Senhor, momento decisivo, momento de vitória na vida do povo de Deus. Assim também, estamos aqui reunidos para agradecer as bênçãos do Senhor na vida desta amada igreja, do povo de Deus que se reúne aqui neste lugar para adorar, glorificar, para servir ao Senhor. Muitos motivos temos para agradecer ao nosso Deus. Devemos saber expressar nossa gratidão ao Senhor. É muito importante saber expressar gratidão ao nosso Deus. Devemos fazer isso constantemente. A nossa vida precisa ser sempre uma expressão de gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito por nós, porque são muitas as bênçãos do Senhor sobre nossas vidas. Só o fato de estarmos de pé, só o fato de sabermos que as misericórdias do Senhor se renovam sobre nós a cada manhã, já é um grande motivo para agradecer a Deus, poder respirar, poder ir e vir. São muitas as bênçãos do Senhor. O Senhor tem derramado sobre nós, tem nos dado sustento de cada dia, tem cuidado de cada um de nós, das nossas famílias. Até mesmo quando enfrentamos lutas, enfrentamos dificuldades, nós sabemos que o Senhor está conosco, o Senhor está sustentando, está guardando as nossas vidas. Portanto, devemos agradecer. E como igreja, como uma instituição, também, o povo de Deus reunido, a bênção de poder ter um lugar para adorar o Senhor, a bênção de poder estar em comunhão com os irmãos, a bênção de poder ter a palavra do Senhor para as nossas vidas, saber que o Espírito Santo de Deus habita os nossos corações, saber que Jesus deu a vida pelos nossos pecados. São muitas as bênçãos do Senhor sobre nossas vidas, e nós devemos saber expressar gratidão ao nosso Deus. Aqui nós temos essa história
que aqui no versículo 12 nós temos uma expressão usada por Samuel, onde ele diz ali, né, o texto está dizendo que ele coloca uma pedra, né, então tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer. E aí ele diz: até aqui nos ajudou o Senhor. Então aquela pedra tinha um significado, e essa palavra que ele se utilizou dela era a forma que naquele momento ele usou para expressar gratidão ao nosso Deus. Essa palavra Ebenezer, na verdade, aqui mesmo no livro de Samuel, nós encontramos no capítulo 4, versículo 1, no capítulo 5, versículo 1, era o nome de um lugar que trazia uma lembrança triste, uma lembrança ruim, porque ali o povo de Israel já havia sido derrotado pelos filisteus. Eles haviam sido derrotados. E agora então Samuel usa essa mesma expressão para então agradecer a Deus, para reconhecer que o Senhor os havia ajudado ali diante do seu inimigo, diante dos filisteus. Então, quando a gente olha para a história, para esse momento da vitória do povo de Israel sobre os filisteus, nós devemos aprender algumas lições, né, para as nossas vidas, da maneira como também cada um de nós devemos expressar nossa gratidão ao nosso Deus. E o que a gente pode perceber nesse texto? Diferentemente daqueles outros dois momentos onde o povo de Israel sente-se derrotado, né, enfrenta a derrota, aqui o povo de Israel, diferentemente, eles se arrependem diante do Senhor. Eles se consagram diante do Senhor, e o Senhor então concede a vitória para o seu povo. Antes demonstrando arrogância, e aqui agora demonstrando arrependimento. Mas na verdade não é pelo que eles fizeram, a gratidão é pelo que o Senhor fez na vida deles. É assim que também nós devemos nos colocar diante do nosso Deus. A nossa gratidão a Deus, não porque fazemos isso ou aquilo outro, mas porque o Senhor tem feito, o Senhor tem realizado e o Senhor tem concedido bênçãos nas nossas vidas. E, portanto, devemos saber expressar essa gratidão a Deus. O que nós vamos perceber, então, nessa história, a história dessa vitória do povo de Deus sobre os seus inimigos, sobre os filisteus. Como diz o texto aqui, eles tinham medo dos filisteus, eles já haviam sido derrotados pelos filisteus, e aqui o povo então procura Samuel, eles vão até o seu líder, eles pedem a Samuel para orar por eles, e Samuel então intercede pelo seu povo e Deus concede a vitória. E por que Deus concede a vitória? Porque o povo merecia ser vitorioso? Não. Claro que não. Se nós olharmos para nós mesmos, vamos saber que nunca seremos merecedores das bênçãos do Senhor, das misericórdias do Senhor. Nunca seremos, porque somos pecadores. Os nossos melhores atos de justiça é como trapo da imundícia. Então, na verdade, o Senhor demonstra aqui a sua bondade, a sua misericórdia, a sua fidelidade. Ele é fiel para consigo mesmo, o Deus que honra o seu nome na vida do seu povo. E aqui então, Ebenezer, uma expressão de gratidão pela fidelidade do Senhor. As promessas do Senhor, elas nunca falham, nunca falharão. Deus é fiel, ainda que sejamos infiéis, Deus permanece fiel. Ele não pode negar a si mesmo. Assim diz a palavra do nosso Deus. Então essa foi uma verdade para a vida do povo de Israel naquela oportunidade, e tem sido uma verdade de Deus para a vida do seu povo aqui neste lugar, para a vida do povo de Deus em toda a face da terra. Deus tem sustentado a sua igreja, Deus tem cuidado do seu povo, ainda que esse povo muitas vezes acaba sendo desobediente, acaba sendo infiel,
mas Deus, na sua rica misericórdia, Ele vem ao encontro do seu povo, agindo com fidelidade à sua promessa. E aqui a gente precisa lembrar a promessa maravilhosa do próprio Senhor Jesus Cristo. Quando estava para subir ao céu, encerrando aqui seu ministério na terra, Ele disse para os seus discípulos que deveriam ir para todo mundo, pregar o evangelho a todas as nações, deveriam fazer discípulos, E aí depois Ele completa: e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Essa é uma promessa maravilhosa da parte do nosso Senhor Jesus Cristo para as nossas vidas. Portanto, ainda que os inimigos, ainda que as dificuldades, que os problemas estão aí diante de nós e temos que enfrentar, como o próprio Senhor Jesus Cristo também disse: no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Nós cremos que a fidelidade do Senhor se faz presente na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar, na vida profissional e na vida da sua igreja. Deus é fiel, por isso nós estamos aqui. Por isso estamos aqui para louvar, bendizer e glorificar o nome do nosso Deus pela sua fidelidade. Deus é fiel para o seu povo. Em todo tempo, Deus se demonstrou fiel também aqui nessa história. E aí então no desfecho, temos aqui Samuel tomando uma pedra entre Sem e Mispa e dizendo: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Deus, mais uma vez, foi fiel para com seu povo. E aqui o que nós também podemos aprender, além da fidelidade do Senhor, é que Ebenezer também deve ser uma expressão de gratidão pela vitória sobre o inimigo. Os filisteus eram um povo poderoso, de guerra, e que por muitas vezes derrotaram o povo de Israel. Mas agora aqui o Senhor concedeu a vitória sobre o inimigo. Por isso então, essa expressão de gratidão, de louvor, de reconhecimento de que aquela vitória aconteceu não pela força do povo, mas pelo poder de Deus, pela mão do Senhor na vida do seu povo. Como diz aqui o texto, o Senhor naquele dia, mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Então, na verdade, foi a vitória do Senhor sobre o inimigo do povo de Israel. Na verdade, não é inimigo de Deus, porque Deus não tem adversário, Deus não tem inimigo, Ele é o Todo-Poderoso. Mas nós sim, nós temos. A Bíblia diz que nós temos um adversário que ruge como um leão, procurando alguém para devorar. Nós temos sim o inimigo das nossas almas, mas não é apenas o inimigo das nossas almas. Temos também o mundo, esse sistema onde nós estamos inseridos, que também se torna um inimigo para nós, uma dificuldade que temos que enfrentar constantemente, as influências do mal presente no sistema mundano em que nós fazemos parte dele. Mas o próprio Senhor Jesus Cristo orou e disse: não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Então estamos aqui e precisamos que o Senhor esteja agindo em nosso favor para vencer esse mal que se levanta contra nós constantemente. Mas devemos lembrar também, queridos, que temos um inimigo que quando nós olhamos para o espelho a gente consegue vê-lo, somos nós mesmos, a natureza pecaminosa que temos, que também na Bíblia é chamado como carne. Temos que vencer, temos uma luta constante da carne contra o espírito, e é necessário lutarmos e vencermos, mas sabemos que essa vitória só existe porque é o Senhor que nos concede essa vitória. E aí devemos dizer: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Ele tem nos dado vitória sobre o inimigo. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Efésios, ele diz que a nossa luta não é contra o sangue e carne, mas sim contra os principados e potestades, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes.
Nós sabemos, irmãos, que precisamos estar firmados no Senhor, precisamos buscar o Senhor, precisamos ter fé, precisamos, de fato, nos consagrarmos diante do nosso Deus, mas com a certeza de que a vitória é o Senhor que concede para a vida do seu povo. Nós louvamos ao Senhor porque se a igreja está hoje completando nesse mês de agosto, completando seus 21 anos de organização, é porque o Senhor tem concedido vitória sobre o inimigo. Nós louvamos ao Senhor pela vida de cada um dos irmãos que tem enfrentado lutas, tem enfrentado dificuldades, tem enfrentado os inimigos, mas Deus tem concedido vitória. Por isso, também devemos dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. O Senhor tem nos ajudado a vencer o mal que se levanta contra a igreja. O próprio Senhor Jesus Cristo disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Não é porque a igreja é forte, a igreja é poderosa. Não, por ela mesma não. Porque ela está guardada e protegida pelo poder de Deus que opera em nós. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Por isso devemos ser gratos, devemos louvar ao Senhor, e assim fez o povo naquele dia. Um povo que havia se consagrado diante do Senhor, que tinha preparado seu coração, como a gente vê nos versículos anteriores, versículo 3, versículo 4, onde Israel fala com o povo, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos, astarotes, preparai o coração ao Senhor, servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os balaíns, os astarotes, e serviram só ao Senhor. Então aqui nós temos essa palavra importante daquilo que também é a nossa parte. Deus é que dá a vitória, mas Deus exige do seu povo que seja um povo que estejamos nos consagrando, servindo só ao Senhor, preparando o nosso coração para servir somente ao Senhor. E com certeza a vitória já está garantida em nome de Jesus. Graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O apóstolo Paulo diz assim: portanto, irmãos, sede firmes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Louvado seja Deus que nos dá a vitória. Mas, queridos, uma outra lição que ainda temos nesse texto, podemos aprender com a palavra do nosso Deus, além de que devemos agradecer pela fidelidade do Senhor e pela vitória sobre o inimigo, também devemos agradecer ao Senhor pela oração respondida. É o que nós encontramos aqui no texto. O povo estava com medo, chega diante de Samuel e diz: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Samuel então oferece o holocausto ao Senhor e clama Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. É assim que está registrado na história, aqui no livro de 1 Samuel. Portanto, queridos, nós temos motivos para agradecer ao nosso Deus. Cada um de nós aqui, eu tenho certeza que todos que aqui estamos já tivemos a experiência de que o Senhor é bondoso. Já tivemos a experiência de nos colocarmos diante de Deus, fazendo pedidos ao Senhor, e o Senhor dando resposta para as nossas vidas, respondendo o clamor do seu povo. Se aqui estamos é porque vidas se colocaram de joelhos, oraram em favor da igreja do Senhor, e o Senhor respondeu, e o Senhor abençoou o seu povo que o buscou. É assim que a palavra de Deus nos ensina, que devemos orar, que devemos buscar, na certeza de que o nosso Deus, Ele ouve as nossas orações. É claro que nem sempre temos a resposta
do jeito que nós gostaríamos. Nem sempre acontece no tempo que nós gostaríamos. Mas nós devemos ser gratos ao Senhor pela certeza que podemos ter no nosso coração de que o Senhor há de fazer sempre o melhor. Ele sempre há de nos responder às nossas orações. Nós devemos orar com essa certeza no nosso coração de que teremos a nossa oração respondida, ainda que seja não. O Senhor vai responder a nossa oração. Ele sabe o que é melhor para nós. Mas aqui, é claro, foi uma resposta positiva. Samuel clamou ao Senhor, o Senhor respondeu positivamente, concedendo a vitória para o seu povo. E assim também, louvado seja Deus, que tem sido na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas. Nós devemos continuar buscando ao Senhor, colocando nossas vidas diante de Deus em oração. Eu quero lembrar uma coisa importante aqui para os membros da igreja. Segundo a nossa Constituição, da Igreja Presbiteriana do Brasil, o membro da igreja ele tem alguns deveres. Uma vez que você faz a sua profissão de fé, você assume compromisso como membro da igreja. Você tem o compromisso de viver de acordo com a doutrina, a prática das Escrituras Sagradas. Você tem o compromisso de obedecer às autoridades da igreja enquanto elas permanecem fiéis às Escrituras. E você, como membro dessa igreja, tem o compromisso de sustentar essa igreja. E aí nós aprendemos que nós sustentamos a igreja de 3 maneiras. Nós sustentamos a igreja financeiramente, sustentamos a igreja com a nossa participação, mas devemos lembrar, irmãos, que nós sustentamos a igreja com oração. A igreja é sustentada com oração. Tem uma história que eu acho bem interessante. Alguém contou essa história dizendo que aconteceu na igreja de Charles Spurgeon, onde ele ministrava a palavra. Um seminarista, que estava estudando foi até lá para ouvi-lo. Tinha o desejo de vê-lo, era um grande pregador da sua época. E aí ele foi bem cedo, chegou bem cedo. E quando ele chegou, estava lá Spurgeon na porta da igreja. E aí ele chegou para cumprimentá-lo, a igreja vazia, não tinha ninguém ainda. E aí então, ele não conhecendo, diz assim, eu vim aqui para ouvir o grande pregador, Charles Spurgeon, vim aqui conhecer e tal, tenho ouvido falar, eu gostaria de saber qual que é o segredo, o que acontece aqui que é tão poderoso, a palavra aqui ministrada. E aí ele falou assim, olha, eu vou te falar o que acontece aqui. Essa igreja ela tem um alicerce muito firme, um alicerce poderoso. Por isso que aqui as coisas acontecem e Deus age de maneira poderosa aqui neste lugar. Vamos lá para você conhecer. E aí eles desceram assim, e lá embaixo tinha uma espécie de um porão por baixo da igreja. E aí isso faltava meia hora, talvez 1 hora antes de começar o culto. E quando ele chegou, aquele lugar estava repleto de pessoas em oração. Estavam orando para que o culto fosse abençoado, para que o pastor pudesse pregar e Deus usá-lo poderosamente, vidas pudessem ser salvas, transformadas. O povo de Deus, em cima não tinha ninguém, mas embaixo, no alicerce da igreja, a igreja tinha um alicerce que é a oração. Então, amados, como é importante saber que Deus responde às nossas orações. Agora, precisamos clamar, não é isso? Samuel clamou ao Senhor e o Senhor lhe respondeu. Portanto, ele coloca a pedra entre Mispa e Sem e diz, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, aquele que responde às nossas orações. Mas, amados, ainda tem algo nesse texto que eu não poderia deixar de falar. Algo especial, algo maravilhoso, que temos que deixar para o final, não tem como ser diferente. Algo tremendo aqui nesse texto da palavra do nosso Deus. O texto registra dizendo o seguinte, que quando o povo foi até Samuel,
pedindo para que ele não cessasse de clamar ao Senhor. Ele não simplesmente faz uma oração. A palavra de Deus diz que ele tomou um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Depois então clamou ao Senhor por Israel e o Senhor lhe respondeu. E o texto no versículo 10 diz: enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram. A peleja contra Israel, mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E assim então, diz o texto ainda, saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram e os derrotaram até abaixo de Bet-car. Perceberam? Algo maravilhoso, especial. Ele tomou um cordeiro que ainda mamava e ofereceu em holocausto ao Senhor. Meus queridos, quem é o Cordeiro de Deus que tira o pecado de todo mundo? Então, na verdade, meus queridos, Ebenezer é uma expressão de gratidão pela redenção que temos por meio do sangue. A vitória, a grande vitória do povo de Deus é pelo Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Essa é a vitória da igreja do Senhor. A vitória da igreja do Senhor está em o nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que se deu na cruz pelos nossos pecados. Aqui, enquanto o cordeiro estava sendo oferecido em holocausto, o Senhor concedeu a vitória para o seu povo. E assim se fez, na nossa história, tendo Jesus Cristo morrido na cruz pelos nossos pecados. E aqui estamos nós, a igreja do Senhor Jesus, ainda proclamando o evangelho da salvação, proclamando que a vitória está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Essa deve ser a maior expressão de gratidão do povo de Deus. O Senhor tem nos ajudado a todo instante, e Ele faz isso pelos méritos do nosso Senhor Jesus Cristo. É o nosso mediador. Se não fosse pelo nosso Senhor Jesus, pelo sacrifício de Jesus, estávamos todos condenados, estávamos todos derrotados, sem nenhuma chance para nada. Mas Jesus deu a vida pelos nossos pecados. O cordeiro que foi oferecido como holocausto ao Senhor. E ali então, quando esse cordeiro que ainda mamava, trazendo aqui essa ideia da pureza, o cordeirinho foi oferecido em holocausto ao Senhor, representando, tipificando o próprio Senhor Jesus Cristo, oferecido em favor do seu povo, aquele que veio para salvar o pecado do seu povo, e veio então para trazer vitória, porque não há maior vitória para o povo de Deus do que vencer o mal, vencer o pecado. E nós sabemos que essa vitória só é possível pelo sangue de Jesus derramado por cada um de nós. Então, Ebenezer também é uma expressão de gratidão pela redenção que temos por meio do sangue de Cristo. Devemos tudo à intercessão de Cristo por nós. Samuel intercedeu naquela ocasião, depois então colocou lá aquela pedra e disse: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. A nossa gratidão hoje é porque Cristo é o nosso mediador entre Deus, e cada um de nós. Portanto, devemos ser gratos por nosso Senhor Jesus, Senhor dessa igreja, Senhor das nossas vidas, o Senhor a quem nós devemos toda a honra, toda a glória e todo louvor. Que Deus continue abençoando esta amada igreja, que aqui cada irmão, cada irmã saiba expressar sempre a sua gratidão a Deus,
Sejam gratos, meus amados irmãos, sejamos todos gratos ao Senhor pela sua fidelidade. Sejamos gratos ao Senhor pela vitória que nos tem dado sobre o inimigo. Sejamos gratos ao Senhor pelas orações respondidas. Mas acima de tudo, sejamos gratos ao Senhor por nosso Senhor Jesus Cristo, que foi dado em holocausto pelos nossos pecados, para a nossa grande vitória. A vitória não só que temos aqui, enquanto estamos fazendo parte da igreja militante, mas a vitória que temos quando estaremos na glória com o Senhor Jesus, fazendo parte da igreja triunfante. Quando o Senhor Jesus então voltar e buscar a sua igreja, e estaremos para sempre com o Senhor. Essa é a grande vitória do povo de Deus, não só aqui enquanto comemoramos 21, 40, 50, 100, não sei quanto tempo que o Senhor vai conceder até o Senhor Jesus Cristo voltar, mas a nossa grande vitória é estar com Cristo na eternidade, e nós sabemos que isso só é possível porque o temos como Senhor e Salvador das nossas vidas. Que Deus continue operando grandemente na vida dessa igreja, vidas aqui continuem sendo alcançadas, transformadas pelo poder de Deus, em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Glória a Deus.